O mandante do governo da Nicarágua, Daniel Ortega, tirou do ar o sinal da CNN em espanhol. O canal foi tirado do ar depois das 10 horas da noite de ontem, no horário local. Olha o momento, né? Até agora, o governo simplesmente não comentou por que foi que removeu o sinal da CNN em espanhol do ar. A CNN tentou se comunicar com o governo e com os operadores de TV a cabo que carregam o sinal da sua filial em espanhol, mas não teve resposta. Em um comunicado, a CNN em espanhol disse que o governo da Nicarágua tirou o nosso sinal do ar, nosso sinal de televisão, negando notícias e informações aos nicaragüanos de nossa rede de televisão, nas quais eles confiam há 25 anos. A CNN em espanhol continuará cumprindo com sua responsabilidade junto ao público da Nicarágua, oferecendo nossos links de notícias no cnnespanhol.com para que possam ter acesso a informações não disponíveis de qualquer outra maneira. Ainda segundo o comunicado da CNN, a emissora defende os relatórios da rede e o compromisso da CNN com verdade e transparência. Na CNN em espanhol, acreditamos no papel vital que a liberdade de imprensa desempenha em uma democracia saudável. O Lorival Santana vem para cá, claro. Obrigada, decano, pela correção. Lorival, é estarrecedora a escalada desse ditador, Daniel Ortega. Ele já havia sinalizado, primeiro, sufocou protestos lá atrás. Isso tem o quê, Loure? 2, 3 anos? Que ele agiu com mão de ferro, morreu gente pra caramba nas ruas. Pessoas que foram protestar contra o governo dele. Ele venceu uma eleição de fachada, não tinha eleição, porque ele fez o que todos os ditadores fazem, prende, sufoca, não permite que opositores disputem contra ele. E agora ele está perseguindo todos os tipos de segmento. A imprensa não pode, liberdade individual não pode, ter opinião divergente da dele não pode. Ser cristão ou de uma determinada igreja que acolhe segmentos que ele rejeita não pode. Assim, não tem limite e o pior, né? A mobilização da comunidade internacional, o mundo está com tanto maluco, o Putin ameaçando jogar bomba de um lado, que ainda não teve a resposta que merece a Nicarágua da comunidade internacional. Interessantemente, o Gabriel Boric, presidente do Chile, no discurso dele na Assembleia Geral da ONU, sendo ele um político de esquerda, pediu a libertação dos presos políticos da Nicarágua. Interessante. E eles são 180 presos políticos, segundo as organizações de direitos humanos, incluindo 2 ex-candidatos a presidente, o Juan Sebastián Chamorro e o Félix Maradiagua. As últimas eleições fraudulentas, que foram em novembro do ano passado, foram precedidas da prisão de todos os candidatos competitivos. Eram 8 candidatos, né? Só ficou um candidato ali que não era um candidato de oposição competitivo, relevante, só para fazer de conta ali que teve uma eleição, né? Mas a comunidade internacional em peso avaliou isso que eu estou dizendo, que foi uma fraude essa eleição. Ele foi aquele líder, né, revolucionário da Frente Sandinista, né, de Libertação Nacional, e aí ele assumiu o poder entre 79 e 1990, no período como um líder revolucionário e já um ditador, mas permitiu que se realizassem eleições que ele perdeu em 1990. Em 2007 ele voltou com eleições legítimas e a partir daí adotou a cartilha chavista de mudar, e aliás putinista também, né, de ir mudando, e aliás do Erdogan também, da Turquia. Vai mudando a Constituição. Está reformando a Constituição para controlar os tribunais superiores, sufocar qualquer tipo de opositor e se perpetuar no poder, como as democracias morrem. E aí, assim, fiquem atentos a essa fórmula. Muda a Constituição e, a partir daí, zera a contagem de reeleições. Aí começam novas reeleições com mandatos bem mais longos. Aí, quando termina essa possibilidade de reeleição, aí ele vai e muda a Constituição para permitir uma terceira reeleição e assim vai.
vai. E como você estava dizendo, ele está reprimindo a Igreja Católica, o que é uma medida temerária. A Nicarágua é um país bastante católico, né? Como ali virou o último espaço de discussão política e, na visão do Ortega, de oposição, então ele prendeu, por exemplo, um arcebispo nicaragüense e vários outros líderes religiosos, aliás, um bispo, Rolando Álvarez. E aí o que aconteceu? Tinha agora as festividades importantes no dia 29 e 30 de setembro do São Miguel Arcanjo e do São Jerônimo, e a própria igreja tomou a iniciativa de suspender isso porque ia haver prisões, ia haver repressão. Então, essas festividades que são super importantes na Nicarágua vão ficar restritas dentro das igrejas para não realizar as procissões, porque, no fundo, está proibida qualquer manifestação popular nas ruas da Nicarágua. Essa é a gravidade da situação. E aí é uma oportunidade de ouro para que, finalmente, Luiz Inácio Lula da Silva se posicione, talvez, sem mas, né, com relação... Porque a Nicarágua vem sendo explorada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro como um exemplo de governo de esquerda. E aí, ditador, você tem ditador de esquerda e ditador de direita, porque, na verdade, eles estão pouco se lixando para o que fundamenta mudanças de posicionamento, que é a democracia. Não, autocrata é autocrata, mas, de todo modo, há uma vinculação, uma exploração, uma tentativa de colocar como se fosse esse um fantasma, né? Não deixa de ser uma oportunidade, porque muitas vezes resvala no mas, né, Lorival? Resvala no mas. Olha, tá acontecendo isso, mas em outros lugares, mas é sem mais. Assim, é uma escalada horrorosa, investida contra a igreja, coisa que o Brasil viu na ditadura militar também aqui, a CNBB virou o que virou no Brasil, porque teve a coragem de abrigar os perseguidos pela ditadura militar aqui, e Ortega está fazendo a mesma coisa lá. É uma cobrança e isso já está acontecendo, né? Os aliados do presidente Jair Bolsonaro, os filhos, estão usando esse episódio, primeiro, né, para desancar a imprensa, que eles nunca perdem a oportunidade, e dois, também para apontar como uma coisa que poderia fazer sombra a Lula. Lula governou por 2 mandatos, recusou quando teve a oferta de mudar a Constituição para obter um terceiro. Isso precisa ficar registrado. Esse dia existiu no Brasil, a imprensa cobriu e Lula recusou, mas não tem como fazer qualquer tipo de... ser condescendente, né, com a agenda de um homem que está operando como está operando Ortega na Nicarágua. 180 opositores presos entre 2 candidatos à presidência. E a CNN era a última fonte de informação isenta no país. Obrigada, Lorival.